Evangelho de São João, Evangelho de São João, capítulo de número 15. Veja se alguém está ao seu lado sem a Bíblia e aproxime-se para que junto nós possamos ler a palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 15. Graças a Deus. Todos acharam? Digo amém? É o quarto evangelho da Bíblia, está depois de São Lucas e antes de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 15, o versículo 5 para nossa meditação. Está escrito assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço, por favor, toda a atenção à palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a reverência. Por favor, evite de levantar, para ir ao toalete, para ir ao banheiro. Deixa a gente acabar a pregação primeiro, vou ser rápido, e assim, então, após, os irmãos façam aquilo que houver necessidade. Mas peço, por favor, a tua atenção, em nome de Jesus Cristo, e fique com o teu coração aberto, porque Deus, o Senhor, Ele tem uma palavra para nós. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Esse capítulo 15 aqui do Evangelho de João, como toda a palavra de Deus, é uma palavra maravilhosa para nós, aonde o Senhor Jesus ele vai falar sobre a videira, não a videira, qualquer videira, não uma videira falsa ou alguma coisa parecida com a videira, Deus abençoe, mas ele vai falar acerca da videira verdadeira, ou seja, a única videira que é a própria pessoa, do Senhor Jesus Cristo. Ele começa aqui esse capítulo de número 15, a partir do verso de número 1, dizendo que Ele é a videira verdadeira. Ele diz que Ele é a videira verdadeira. E por que Ele diz que Ele é a videira verdadeira? Porque quando nós lemos no capítulo 14, no versículo de número 6, o Senhor Jesus ele diz que, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele está dizendo que Ele é a verdade, e aqui ele está dizendo que Ele é a videira verdadeira. Ou seja, Jesus está mostrando para nós que existe também a falsa videira, como também existe a mentira que não é a verdade. E veja que quando ele diz isso, quando ele está afirmando eu sou, ele fala na primeira pessoa, do singular, eu sou a videira verdadeira. E depois ele coloca o outro, e meu pai é o lavrador. Então ele está mostrando para nós que ele é a árvore, é a videira que produz a vide. E ele está dizendo que Deus, o meu pai, que é o Deus Todo-Poderoso, a primeira pessoa da Trindade, Jesus é a terceira pessoa. Ele está dizendo que o nosso Deus é o lavrador. Lavrador é o que? Lavrador é aquele que trabalha na vinha. Lavrador é aquele que cuida da terra, aquele que cuida da plantação. E então ele mostra para nós que Deus é aquele que cuida, para que a obra a qual Jesus foi enviado venha acontecer. Por que eu digo isso? Porque quando nós lemos aqui alguns capítulos anteriores ao 15, o Senhor Jesus ele vai dizer que Ele veio a esse mundo, 2 versículos, Ele diz que Ele veio a esse mundo para fazer toda a vontade de Deus, não para fazer a vontade dEle. Então, se Ele veio para fazer toda a vontade de Deus, Ele veio com a missão, Ele veio para produzir algo para Deus, e para Ele produzir esse algo para Deus, era necessário da ajuda de Deus para Ele poder executar a sua obra, porque como foi dito pelo profeta Ezequiel, pelo profeta Isaías, que esses profetas, mas para a gente entender a situação de Jesus, foi dito lá a esses profetas que o Senhor estava enviando, como até mesmo para Ezequiel. O Senhor diz que
O Senhor não estava enviando o profeta para um povo de língua estranha, não estava enviando o profeta para um povo de outra nação que não entendia o que o profeta dizia, não estava enviando para outras terras, mas estava enviando o profeta para a terra de Israel, para a nação de Israel, para o seu povo, para o seu sangue, para aqueles que viviam a mesma situação que ele vivia. Mas o Senhor vai dizer que a nação de Israel, o povo do profeta, era um povo de coração duro, era um povo obstinado, de semblante duro. E o Senhor diz: olha, se eu estivesse enviando ele para outra nação, para um povo de língua estranha, certamente eles dariam ouvido, eles ouviriam, eles prestariam atenção. Mas como eu estou enviando para o povo de Israel, para as ovelhas de Israel, eles não ouvirão. Então, meus irmãos, a gente observa pela palavra de Deus que o profeta com a palavra de Deus, o profeta com a instrução de Deus, o povo não queria dar ouvido, por mais que Deus operasse, por mais que Deus viesse agir, eles não queriam dar ouvido. Então veja que quando o Senhor ele é enviado, quando Jesus era enviado para uma missão na terra, talvez se Jesus tivesse ido para outra, sei lá, se existe, há quem diga que existe, mas talvez se Jesus tivesse ido para outros planetas, para outros lugares aí, talvez o povo daria ouvido, talvez o povo receberia. Mas como Jesus foi enviado para os seus, para o seu povo, eles não quiseram dar ouvido. Precisava da ajuda do céu, precisava que Deus o ajudasse. Como ele é a videira e Deus é o lavrador, o Senhor precisava ajudar. Por isso que Jesus, veja bem, deixou o exemplo para nós, que Jesus ele passava a noite, ele fazia a obra de Deus, ele ia para o monte, passava a noite inteira no monte, com seu pai, passava orando, buscando, se enchendo, recebendo instrução, e pela manhã Jesus então ele saía, e ele ia para o templo para ensinar, para passar aquilo que Deus revelava a ele. Então veja que na missão de Jesus, na obra de Jesus, sempre o Senhor Deus Pai estava ali, atuando, agindo, passando as coordenadas. E nós observamos isso, por exemplo, no capítulo de número 3, do Evangelho de São Mateus, quando Jesus chega até o batizador, até João o Batista. Quando Jesus chega ali para ser batizado, tem ali aquele diálogo, João querendo que Jesus o batizasse, e Jesus não diz, tem que ser eu, não, mas eu careço. Jesus diz, não, você precisa me batizar para cumprir toda a escritura, toda a palavra precisa ser cumprida. Então João Batista batizou Jesus, lembrando que João, ele era primo de Jesus, era a primeira vez que eles se viam, que eles haviam ali se conhecido, cerca de 30 anos, mais ou menos, depois que eles se conheceram, era quase a mesma idade os dois. E então João batiza Jesus, e no momento que João batiza Jesus nas águas por imersão, não é por aspersão, porque há uma diferença do batismo de imersão, que é o batismo que nós pentecostais praticamos, como João praticou, como a gente vê que a Bíblia ensina, o batismo por imersão, que é você imergir a pessoa, sepultar, deitar a pessoa dentro da água e levantar de novo, então esse é o batismo por imersão. E tem o batismo por aspersão, que também não é proibido, mas é feito em algumas outras religiões, enfim, algumas outras denominações, aonde faz por aspersão, aonde pega ali um isopo, um raminho de alguma coisa, molha na água e joga na pessoa, ela te batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, enfim, geralmente se faz o batismo nessa forma quando não existe água corrente, quando não existe água suficiente para fazer o batismo por imersão, mas havendo a oportunidade, então fazemos por imersão. E quando Jesus então ele é batizado, a palavra de Deus vai mostrar para nós que naquele momento que ele é imergido, e quando ele sobe, a Bíblia diz que desce sobre Jesus naquela hora o Espírito Santo vem sobre Jesus numa forma corpórea de uma pomba e pousa sobre Jesus ali, certamente ali se une com Jesus ali, funde com Jesus, e todo mundo vendo, e de repente, quando o Espírito Santo se apodera dele, ouve-se um estrondo, ouve-se uma grande voz, tremenda, poderosa, como
como voz de muitas águas, de um grande trovão, e aquela voz brada do céu e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Então veja que naquele exato momento do batismo de Jesus, ali a Trindade se funde aos olhos de toda a humanidade, como a Bíblia relata, né? Está ali a segunda pessoa, o Deus Filho, Jesus Cristo em carne, em osso e sangue. Depois vem a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, se apodera sobre Jesus, se funde com ele. E depois vem a voz confirmadora, né, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele dai ouvido. Então a primeira pessoa da Trindade coloca o ponto final. Está aqui a aliança. Então, ou seja, Jesus, tudo o que ele fazia com apoio na direção segundo a vontade de Deus. E uma coisa que é interessante, que o Senhor Jesus ele vai mostrar aqui para nós, e eu quero compartilhar com os irmãos, no capítulo 15 de João, verso 2, ele diz assim, presta bem atenção, ele diz que toda a vara em mim, que não dá fruto, atira. Não está dizendo atira de atirar, de jogar, de lançar. Está dizendo de toda a vara que em mim não der fruto, ela é atirada, ela é arrancada, ela é podada, né? Ela é cortada. Jesus está dizendo dessa maneira. Então, quando ele diz que ele é a videira verdadeira, ele está dizendo que ele produz, né? Ele não é uma árvore estéril. Ele está dizendo que ele produz. Ele produz tanto os galhos, e esses galhos então produzirá posteriormente frutos. E esses frutos têm que ser frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Então, quando ele diz toda árvore em mim que não dá fruto, atira, e ele diz e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Igreja, Jesus, entenda bem aqui, Jesus está dizendo que ele é a videira, ó, a árvore, o tronco, e de Jesus vai nascer os galhos. Talvez alguém não atentou para isso, mas quem são os galhos? Eu, você, cada um de nós que estamos enxertados na videira. Cada um de nós somos um galho que está na videira. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele está dizendo que toda a vara, aquele galho que está na videira, está dizendo o que não produz, o que é estéril, o que não dá fruto, ele está dizendo que esse tira, esse é cortado, esse é podado. Não é eu que estou dizendo, é o próprio Jesus. Então, amados, veja que nós, hoje que conhecemos Jesus, nós que fomos aceitos, que o Senhor Jesus nos recebeu, colocou em nós o seu Espírito Santo, não é apenas para eu sentar aqui, cruzar minha perna, mostrar meu sapato, ou mostrar meu terno, minha gravata, ou a irmã para vir, né, vislumbrante, resplandecente e mostrar beleza. Não, Jesus não nos chamou nós para isso, porque em primeiro lugar, igreja não é passarela, igreja não é lugar de se amostrar, igreja não é lugar de se apresentar, igreja é lugar de adorar a Deus, igreja é lugar onde nós aprendemos a servir a Deus, a como ser um crente, a como ser um galho, uma vara que produz fruto, e que esse fruto venha permanecer. É como aprendemos como nós nos portamos diante de Deus, como nós fazemos para poder chegar ao céu na presença de Deus. E aqui é interessante, igreja, às vezes nós não entendemos a situação. Eu sempre digo aqui, vou dizer hoje de novo, é interessante que às vezes alguém não ouviu, mas é necessário você ouvir. Eu sempre falo aqui para os irmãos, e graças a Deus eu tenho ouvido, que os irmãos, graças a Deus, estão aprendendo, e a gente precisa aprender, que nós estamos aqui reunidos neste lugar, nesse templo, lugar humilde, simples, mas aonde está a presença de Deus, onde a verdade ela é ensinada, é pregada. Que o intuito da igreja aqui, o nosso intuito é que nós venhamos aqui crescer na graça e no conhecimento, é que nós venhamos aprender que nós estamos aqui não correndo atrás de uma bênção, não correndo atrás de um milagre,
mas nós estamos correndo aqui para aprender a ser verdadeiro homem de Deus, verdadeira mulher de Deus, e como chegar ao céu. E na nossa obediência, no nosso temor, na nossa perseverança a Deus, se o Senhor quiser, se for a vontade de Deus, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, Deus vai nos conceder. Eu quero dizer aos irmãos que nós não nos reunimos aqui para alcançar coisas da terra, porque isso é natural. Nós estamos aqui na terra, nós trabalhamos, nós vamos conquistar, mas tem coisa que é impossível para nós. E se a nossa fé em Deus for grande, o Senhor vai tornar possível aquilo que é impossível para nós. Mas não que nós estamos aqui por causa da matéria, nós estamos aqui por causa da terra, nós estamos aqui por causa da bênção, por causa da vitória, por causa do milagre, não. Nós estamos aqui para aprender como chegar ao céu, como servir a Deus, porque não há outro caminho, não há outro meio de nós chegarmos a Deus, chegarmos ao céu, se não for por intermédio de Jesus. Quem crê na palavra de Jesus, adore, glorifica a Deus nessa noite. Calabaçome a candarábia. Quando eu converso com as pessoas, eu digo: nós estamos servindo a Deus para isso e para isso. Você concorda? Concordo. Tá bom. Só que quando chega amanhã, a gente vê que o intuito da pessoa é outro, que a pessoa está buscando a Deus para outra finalidade. E quando a pessoa consegue aquilo que ele perseverou, a primeira coisa que ele faz é o quê? Virar as costas para a igreja, virar as costas para mim, virar as costas para os irmãos, para as irmãs, para a responsabilidade no trabalho, abandona como se não tivesse dado satisfação, como aquele cachorro, desculpa da expressão de usar isso, aquele cachorro que está faminto, come, e de repente acabou, ele vira as costas e dá no pé, né? Não tem lealdade àquele que deu a comida, aquele que deu água, aquele que cuidou, né? E sim vira as costas e vai embora. Mas eu digo aos irmãos que essa é a natureza do homem, é a minha natureza, é a tua natureza. Muitos de nós não somos gratos a Deus, e uma coisa que Deus ele não tolera é ingratidão. O que mais Deus exige, o que mais Deus quer de mim, de você, é gratidão. Às vezes o problema não é nem Deus dar a vitória para nós, o milagre, aquilo que nós estamos precisando. O que mais às vezes toca no coração de Deus é saber que Deus vai fazer alguma coisa e nós não vamos ser gratos, nós não vamos agradecer, nós não vamos fazer um culto de ação de graça, nós não vamos pagar um voto, nós vamos sentir como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa por nós, e Deus não é. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez: enviar Jesus Cristo de Nazaré para salvar a alma de todos aqueles que nele crê. Isso Deus Ele já fez e fez muito bem. Então, analisa, veja bem, concluindo aqui o raciocínio. Então, é assim, a gente busca o que a gente quer e dá no pé, esquece, vai embora. Então, aí a gente entende, lendo o versículo 2, que era uma vara que estava ligada, que estava enxertada na videira, só que porém era uma árvore estéril, era uma árvore que não produzia fruto, era uma árvore que estava ali só para enfeitar, só para dizer, só para aumentar. Sabe aquele ladrão, né? Não sei exatamente como que fala, quando está nascendo ali um pé de fruta, bem baixo no tronco, começa a nascer aqueles outros galhos, acho que é ladrão que fala, ou é chupão, não sei, e ele começa a nascer, né, na própria árvore, e depois, quando a árvore vai crescendo, ele começa a nascer para impedir, ele tira a força da árvore crescer, porque ele também quer crescer, só que ele não tem finalidade. Então o que a gente faz? A gente poda, a gente corta a poda, tira ele fora para que o resto, né, consiga subir com força, né, não venha desviar as vitaminas, enfim, aquilo que a árvore necessita para crescer, não venha se desviar para aquela parte de baixo. Então veja que muitos têm sido dessa forma, né, está ali só para dizer que está ali. Então o que acontece? Como Jesus está dizendo que é tirado, né, é arrancado, atira. Então, ou seja, o próprio Deus, Ele toca ali. Não sei se os irmãos estão entendendo. O próprio Deus corta, tira fora, para que a árvore continue crescendo, para que a árvore continue produzindo novos galhos. Aí a gente olha e diz: puxa vida, aquela irmã era uma bênção. A gente olha, puxa vida, aquele irmão era uma bênção, aquela obreira era uma bênção, aquele obreiro era uma bênção, aquele ministro era uma bênção, aquele pastor, meu Deus, era uma bênção. Aí eu pergunto: será que era uma bênção mesmo?
Será que era? Por que saiu? Qual é a finalidade? Deixa eu te dizer uma coisa. O próprio Jesus, ele deixou claro para nós, categoricamente. Jesus disse dessa maneira, presta atenção ao que Jesus falou: todos aqueles que o meu Pai me deu, de maneira alguma eu os lançarei fora. Os irmãos estão entendendo? Então, se nós que servimos a Deus, que um dia levantamos a mão para o Senhor, confessamos Ele, o nosso nome foi escrito no céu, no livro da vida, e nós passamos por toda a luta, toda a prova que todo mundo passa, e nós estamos aqui firme, com a mesma fé, com o mesmo vigor, com a mesma perseverança, é porque certamente nós somos um galho da videira e nós estamos produzindo fruto. Outros foram tirados, foram quebrados, foram arrancados, e nós estamos crescendo junto. Nós estamos crescendo e estamos produzindo fruto. Detalhe, nós não podemos parar, porque se nós pararmos, o lavrador está de olho. Quem é o lavrador? Deus. E o que Deus tem? A espada afiada de 2 gumes, que é a palavra. Capítulo 4, verso 12 de Hebreus, onde a Bíblia diz que a palavra é como espada afiada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Então, se nós não produzimos, Deus ele tem a espada, Deus ele tem a palavra, e a própria palavra limpa, porque a palavra é a espada, ela corta. Os irmãos estão entendendo a situação? Então, presta atenção, igreja. Quando a Bíblia diz para nós, por intermédio do apóstolo São Pedro, que se nós padecermos neste mundo, praticando o amor, praticando a justiça, sendo leal, fiel, sendo bom, bondoso com as pessoas, a Bíblia diz que isso é agradável aos olhos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes na nossa trajetória, na nossa caminhada, vem as pedradas, a luta, nós tropeçamos, nós machucamos, às vezes enfermo, doente, e a gente está aqui, você está aí, nós estamos aqui. Deus ele conhece a nossa estrutura, ele vê a nossa fraqueza, mas ele olha e fala: aquele ali é um servo fiel, aquela ali é uma serva fiel, está ali chorando, está ali derramando lágrimas, não está aguentando, mas você está ali perseverando. Esses são os verdadeiros homens, as verdadeiras mulheres de Deus. Não é aqueles que só olham para a bênção, só olham para o milagre, agora eu estou abençoado e dá no pé. Esquece, como se Deus fosse um mordomo apenas que tivesse a oportunidade, que tivesse ali para nos atender. Deus não é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não é isso. E veja que ele continua dizendo: e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Meus irmãos, a limpeza muitas das vezes é diferente da poda, ou a limpeza também envolve a poda. A limpeza, quando você limpa o tronco, quando você limpa ao redor, quando você coloca ali um adubo, quando você molha, rega todo dia, quando você coloca ali algo para tampar o sol excessivo, então tudo isso é um cuidado para que aquela árvore produza. Espera aí, tem um pedacinho seco, é cortado, tirado fora, tem algum bichinho, alguma coisa limpada, é tirado, para que não venha consumir, não venha matar a árvore. Então, ou seja, a função de Deus é essa. Ele é o lavrador, ele limpa por intermédio da palavra. Então veja que Jesus ele é o tronco, né? Jesus ele é a videira, e ao mesmo tempo Jesus é aquele que detetiza, é aquele que limpa, que tira por intermédio das mãos de Deus, que é a palavra do Senhor. Isso é muito interessante, porque aqui no verso de número 3, olha o que Jesus ele fala: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então o Senhor Jesus ele mostra aqui para nós que a igreja de Deus, ele mostra aqui para nós que aqueles que são Deus, que são dele, como os discípulos, aquele falando para ele,
fala: ó, vocês, meus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então veja que a palavra de Deus, essa palavra que além dela ser viva, além dela ser uma espada, a Bíblia mostra para nós que ela tem o poder de limpar. Ela tem o poder de limpar qualquer tipo de sujeira, qualquer tipo de coisa que não faz parte da vida. Quando nós lemos esse mesmo Evangelho no capítulo 8, no versículo 32, a Bíblia diz, por intermédio do próprio Cristo, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus ele tem o poder de limpar, e Jesus ele tem o poder de libertar, de tornar livre aqueles que estão presos. No capítulo 8, verso 36 de João, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse é o poder de Jesus, é o poder da palavra. Deixa eu falar algo aos irmãos. Quantas pessoas que não conseguem ler a Bíblia, quantas pessoas que não conseguem estudar a palavra, passa dia, entra dia, não consegue passar uma folha, folhear uma folha da palavra, não consegue ler um versículo ou um meio texto. Sabe por quê? Porque a luta contra a tua vida é espiritual. O diabo está agindo contra a tua vida, por quê? Porque todos nós somos pecadores, somos exímios pecadores, a nossa natureza é má. Então o diabo, sabendo disso, ele endurece o teu coração, ele cega, ele coloca cansaço, fadiga, para você não ler. Por quê? Porque se você ler, o pecado que está em você, no teu coração, na tua mente, ele vai ser limpo, porque aqui o verso 3 diz: vós já está limpo, vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando nós lemos, a palavra de Deus, ela é como uma cachoeira, ela limpa a nossa alma, ela nos purifica, ela nos torna limpo. Quando nós estamos presos no pecado, presos em alguma coisa, acorrentado, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra tem o poder de cortar a corrente, de libertar todos aqueles que estão presos. Por isso que o diabo luta, minha irmã, meu irmão, para você não ler a Bíblia. Você lê qualquer coisa, lê almanaque, lê história, geografia, lê coisa de zodíaco, coisa de astro, você lê tudo, mas quando chega na Bíblia, eu não dou conta, não consigo ler a Bíblia. Tem aí os mais espertos, né? Coitado, pior que louco, né, de falar dessa forma. Não pode ler Bíblia não, porque ler Bíblia fica doido. Oh meu Deus, oxalá se eu ficasse doido lendo a Bíblia, doido pela palavra de Deus. A palavra do Senhor diz para nós: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A palavra de Deus, ela é tremenda, a palavra de Deus, ela é profunda. Então ela tem o poder de mudar a vida do homem. E quem é que muda? Jesus, por intermédio da palavra. Ele é o responsável por tudo. O versículo 4, ele diz, ele fala da união, fala que estai em mim e eu em vós. Então Jesus está falando da união. Nós estamos enxertados em Jesus e Jesus está em nós estamos unidos. Você está vendo que coisa interessante? Vós estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se ela não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha o mistério. Quer dizer, Jesus está mostrando que nós só podemos dar fruto, nós só podemos fazer alguma coisa se nós estivermos ligados nele, se a essência dele, se a unção dele estiver fluindo na nossa vida. O fluxo, ele tem que ser contínuo. Nós para Deus, Deus para nós, Deus para nós, nós para Deus. É como o motor do carro. Se não tiver combustível,
o carro não anda. Pode ser potente, bonito, do jeito que for. Se nós não tivermos a presença de Deus na nossa vida, nada nós faremos. Aí nós pulamos para outro versículo, para a gente entender melhor, para dar luz a essa situação, a esse versículo. Quantos que Jesus chamava na sua época, ainda a gente chama quando a gente prega, quantos Jesus chamava de sepulcro caiado? Que Jesus dizia: olha, vocês estão como aquele túmulo de granito, de mármore, ou banhado a ouro, aqueles lápides lindo, bonito, dá a impressão que vai ficar para toda a eternidade. Você olha por fora, está lindo, está bonito, mas ele diz: dentro é um sepulcro caiado. Quando você abre o túmulo, o que você acha lá dentro? Lagartixa, telha de aranha, ratos, insetos, escorpiões, todo tipo de bicho está lá dentro. Então Jesus, ele diz que muitos aparentam sepulcro caiado. Por fora você olha e esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus. Por quê? Porque você está olhando por fora, mas por dentro você não está vendo. Por isso que lá em Samuel 16:7, 1 Samuel 16:7, o nosso Deus, ele fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está por fora, o homem vê o exterior, e diga-se de passagem que é bonito, é cheiroso, só que eu não vejo como o homem, eu vejo por dentro. Eu vejo o coração, eu vejo o íntimo, eu não vejo como o homem vê. Então, ou seja, o que Deus está dizendo? Que Deus vê a realidade da situação. Deus vê realmente o que importa, o que interessa. Deus não vê a carcaça. Você está entendendo? É como eu vou comprar um carro já usado, eu olho por fora, foi dado um banho de tinta, puxa, está bonito, está polido, as rodas bonitas, o pneu está novo. Aí a pergunta: e o motor como está? Quantos mil quilômetros está rodado? Será que alguém colocou alguma coisa, diminuiu a quilometragem? Será que foi dada uma pincelada ali no motor, foi feito um reparo, e você vai andar 1000 quilômetros e vai estourar, vai vazar óleo para todo lado, você vai gastar uma fortuna de novo para arrumar o motor? Deus, ele não olha a carcaça, Deus, ele olha lá dentro do motor, como que está. Ah, mas isso aqui está feio. Não, o importante é que o motor está bom. Deus olha dessa forma, ele vê por dentro, ele vê de fato quem é, quem não é. Então, se você estiver em Deus, você vai dar fruto, você vai produzir fruto, porque a essência de Deus vai estar sobre a tua vida. Agora, se você diz que está em Deus e você não produz fruto, tenha cuidado. Pastor, tem como eu estar em Deus e eu não produzir fruto? Misericórdia, meu Deus do céu, o que mais tem hoje? É o que mais tem. Talvez você não sabe, tenho que te lembrar, sou obrigado pela palavra a lembrar você acerca disso. Como que eu estou em Deus? Como que eu digo que eu estou na videira e eu não vou produzir fruto? Como eu digo que eu estou em Deus e eu não venho crescer, eu não venho desenvolver? Só existe uma maneira: o nosso coração está cheio de pecado, está, como eu falei, como sepulcro caiado. Nós estamos bonitos por fora, mas por dentro, no nosso coração, nós não estamos bem. Porque, amados e queridos irmãos, a gente ouve, graças a Deus, tem ouvido menos, não sei, eu creio que é o poder da palavra, alguém dizer: ah, eu vou fazer o que o meu coração manda, o que o meu coração dizer eu vou fazer, eu estou esperando só uma ordem do meu coração para me fazer. Aí eu senti no meu coração de fazer isso ou fazer aquilo. A gente precisa ter cuidado com o nosso coração, porque a Bíblia fala lá no capítulo 17 do livro do profeta Jeremias, que o nosso coração, ele é enganoso e perverso, quem o conhecerá? Então o nosso coração não é brincadeira.
Aqui, ó, só para os irmãos entenderem, nós estamos lendo em João. Dá uma retrocede aí, 2 evangelhos, Lucas, anterior, e anterior, Marcos. E Marcos capítulo 7, versículo 21. Isso aqui é o que mais tem, isso aqui é o que mais impede de nós produzirmos fruto. A gente pode estar bonitinho, bem vestido, uma bênção, estar no culto todo dia, mas se isso aqui que eu vou ler estiver dentro do nosso coração, nós estamos perdidos, nós vamos ser cortados. E o que que é? Capítulo 7 de Marcos, versículo 21, diz assim: porque do interior, né? Porque de dentro do coração dos homens, está falando no plural, que é de todos, não está falando do homem, de uma única pessoa, está dizendo, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Então a primeira coisa que sai é mau pensamento, a segunda coisa que sai é adultérios, a terceira coisa que sai é fornicações, a quarta coisa que sai é homicídios, a quinta coisa que sai é avareza, a sexta coisa é maldade, a sétima é engano, a oitava é dissolução, a nona é inveja, a 10ª é blasfêmia, a 11ª soberba, a 12ª loucura. E ele encerra: todos estes males procedem, ou seja, saem de dentro e contaminam o homem. Ah não, eu não vou beber essa água porque vai que, não, pode beber. Ah, eu não vou comer essa comida porque é de ontem, vai que, não, pode ficar tranquilo, apresenta a Deus e manda fogo, está com fome, coma. Pastor, mas e se, não, está aqui, ó, essas 12 coisas aqui, a Bíblia diz que sai de dentro e contamina, sai de dentro e mata a alma do homem, leva a alma do homem para o inferno. Não é o que você vai comer, o que vai entrar na tua boca, é o que vai sair de dentro de você, por intermédio do teu coração, que eu digo, ai meu coração como eu amo, eu dou ouvido para o meu coração mandou fazer, eu senti. Então cuidado com essas 12 coisas, cuidado com isso aqui, porque isso aqui pode fazer você ser cortado da videira e ser lançado fora. Olhando aqui para o versículo 5 que nós lemos, ele diz: eu sou a videira e vós as varas. Mais uma vez ele fala dessa maneira: eu sou a videira e vocês são as varas. Ele diz: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então ele está falando, se há continuidade, é como um fio aqui, ó, está contínuo aqui, né? Está contínuo, a energia está correndo solta, está sem misericórdia. Mas se você cortar o fio, automaticamente cortou. O que passou, passou, e o que está vindo não vai dar continuidade. Então, se nós que somos crentes, se nós cortarmos a nossa comunhão com Deus, praticando aquilo que nós acabamos de ler agora no capítulo 7, no verso 21 e 22 do Evangelho de São Marcos, nós vamos ser cortados. O que é do céu não vai vir para nós, e nem o que é nosso vai subir. Imagina você aqui orando de joelho: meu Deus, meu Pai, tem misericórdia, 1, 2, 3 horas, nada, a oração não passa do nariz. Jejum o dia inteiro: meu Deus, vou fazer essa consagração em prol, vou orar, fico o dia inteiro orando, jejuando e etc, lendo a Bíblia, e a conexão foi interrompida, foi cortado. O que adianta? Então nós precisamos estar de contínuo ligado em Deus, fazendo não a vontade da nossa carne, não a vontade do nosso corpo, mas a vontade de Deus. Sabe por quê, meus irmãos, que eu estou dizendo isso aí? Porque ele encerra o verso 5 dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. E eu encerro nisso aqui: sem mim nada podeis fazer.
Então Jesus está mostrando para nós que se nós formos cortados, se nós estivermos, entre aspas, ligado nele, e nada acontecer, nós estaremos fazendo sacrifício de tolo. É como você imagina, você trabalhar o mês inteiro, e o patrão disser: olha, não consegui o teu dinheiro, o mês que vem você vai receber, eu pago com juros. Você triste, desanimado, lógico, vai se desanimar. Você vai trabalhar mais um mês, chegar o terceiro mês, quando chegar o dia de receber, o patrão diz: olha, virei no avesso, fiz de tudo, não consegui, mas no próximo mês eu vou te dar um salário a mais ainda, além dos 3 que eu vou te pagar. E você vai lá, trabalha mais um mês. Aconteceu comigo isso em São Paulo, a empresa entrou em concordata, e eu trabalhava de graça, até que chegou uma hora, eu disse para o patrão, eu falei: eu não trabalho por esporte não, eu preciso viver, eu tenho família. Então assim acontece com a gente chega uma hora que a gente desanima, chega uma hora que a gente não aguenta, né? Não dá para a gente continuar quando chega dessa forma. Então, quando isso acontece na vida do homem, da mulher que está servindo a Deus, que você faz e você não vê retorno, alguma coisa está errada. E o que está errado, né, geralmente, nós às vezes somos covardes, a gente olha para a situação, sabe que o problema, o erro está na gente, só que a gente não quer assumir. Primeira coisa, a gente vai colocar a culpa na igreja, a gente vai colocar a culpa no dirigente, a gente vai colocar a culpa em alguém, e por fim a gente vai colocar a culpa em Deus, que Deus não ouviu, que eu orei, que eu jejuei e Deus não fez nada, Deus não me atendeu, por isso eu vou sair, por isso eu estou saindo. Mas nós precisamos, meus irmãos, entender que a palavra do Senhor fala para nós lá no livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele escreveu dizendo que do que queixa-se o homem vivente? Do que o homem queixa? Ele queixa-se dos seus próprios pecados. Então, se alguma coisa não deu certo na nossa, na minha vida, se tem um culpado, é nós, que demos lugar para a nossa carne, que a nossa carne deu lugar para o diabo, e que a vontade do diabo foi feita na nossa vida e não a vontade de Deus. Porque se nós fecharmos todas as brechas, sabe quando quebra um pedaço do teu muro, você chega ali, derruba, corta, arruma direitinho, emenda ali, chapisca de novo, reboca, muda ali, fica bonitinho, você tampou a brecha, você não deixou brecer, arrumou. Na nossa vida espiritual nós temos que tapar a brecha, nós precisamos tapar as brechas, como Neemias, como nós pregamos a semana passada. Neemias, ele teve que tapar as brechas do muro, levantar o muro e tapar as brechas daqueles que estavam ofendidos. Por quê? Porque senão o muro ia derrubar, ia cair. Então, se nós não tamparmos as brechas na nossa vida, essas brechas, nós vamos dar legalidade para Satanás entrar, para o pecado crescer, florir nas nossas vidas. E é isso que nós queremos? Não, nós não queremos isso. Então, a parte B do versículo que nós lemos, diz: sem mim nada podeis fazer. Não é sem eu, o pastor Celso, e sem o pastor não. Jesus está dizendo: sem Ele na minha vida, sem Ele na tua vida, sem Ele na nossa vida, sem Ele na igreja. Nós podemos até tentar, meus irmãos, mas nós não vamos conseguir. Tem um louvor que fala dessa maneira, que a gente pode até tentar, mas a gente não vai conseguir. Quantas pessoas que batem, né, na parede, cai de costas. Quantas pessoas que tentam de um jeito, tentam de outro, eu não consigo, não dá certo. E Jesus está ali olhando: ei, estou aqui, estou aqui, você faz o apelo, quer aceitar Jesus? Jesus vai te dar força, Jesus vai te dar graça, você vai continuar caminhando, você vai continuar perseverando. Não, eu consigo, não consegue. Deus abençoe. Então eu quero dizer para você nessa noite,
Chega de sofrer, minha irmã. Chega de sofrer, senhoras. Chega de sofrer, meus irmãos. Chega de tentar sozinho. Chega de procurar ajuda em pessoas. Ah, não, eu vou lá no banco, o banco resolve. Peraí. Tenta em qualquer banco. Eu já falei para gerente de banco, um monte de banco. Banco só é bom. Falei sexta-feira agora. Alguém me ligou oferecendo alguma coisa. Eu falei, não, fique em paz, não estou precisando de nada não. Já precisei muito, fui atrás, nunca fui atendido. Banco é bom só para quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, você só vai pagar alguma coisa por fora. Segurança tudo olhando, pensa que você vai roubar o banco. Vai procurar amigo? Amigo não quer te ajudar, amigo quer tirar alguma coisa de você. Amigo serve para isso, amigo não serve para te ajudar. Hoje, nos dias que a gente está vivendo, por quê? Porque o amor está extinto. Então eu vou fazer alguma coisa para alguém, se eu vou receber alguma coisa em câmbio, em troca, senão, não vai dar certo. O homem vai namorar com a mulher e vai ver como que é a situação da mulher. Acho que alguma pessoa que está mais ou menos vai namorar com qualquer mulher, por mais bonita que seja, não. Acha que a mulher vai namorar com um homem mais inferior do que ela, alguém talvez que está ali no mínimo do mínimo, que pode ser um galã. Não vai. Hoje tudo é interesse. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não vai ter ajuda de ninguém. Ninguém vai estender a mão para você. Ah, pastor, mas o governo, vai, conta com o governo. Então Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Jesus pode tocar no coração do gerente do banco, Jesus pode tocar no advogado, Jesus pode tocar no juiz, Jesus pode tocar em alguém, Jesus pode fazer alguma coisa por intermédio de alguém, para alguém fazer alguma coisa por você. Jesus pode, Ele tem que estar diante de nós em toda a nossa situação. Aí as coisas vão acontecer. Mas se nós jogar Jesus para trás, dizendo, eu resolvo, eu consigo, eu posso, eu tenho poder, quão grande e dolorosa será a tua queda, a tua destruição. Pense bem nisso. Quantas vezes você lutou para livrar de um vício, para sair de um vício, e quanto mais você luta, mais você se afunda. Eu bebia uísque, entre outras coisas, eu ficava 3 dias sem acordar. Às vezes abria o olho, eu via tudo verde e dormia de novo, sumia. Vivia mais dormindo do que acordado, bebia de cair. Eu falei, isso é vida para homem? E nem animal vive dessa maneira, isso é coisa para homem? Qual era o futuro de alguém desse jeito? Um infeliz, um miserável? Depois arrumava os amigos, que eu bebi tanto, eu fiz isso, fiz aquilo, deixando o diabo ter prazer por intermédio da minha vida, sendo ali um copo para servir o diabo. O sangue de Jesus tem poder. E por que eu vivia dessa maneira? Ou por que você, meu irmão, talvez que goste, ou minha irmã, porque isso todo mundo hoje, infelizmente, está viciado no álcool, que não tem Jesus. Você acha isso lindo, você acha isso prazeroso, você pode estar pensando, pastor, eu não consigo, eu também não conseguia. É impossível, não tem nenhum tipo de vício que a gente consiga se libertar sozinho. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos de Jesus, entregar a nossa vida para Ele, para que Ele possa trabalhar. Pastor, mas o Senhor já fez promessa na minha vida, igreja. O inferno está cheio de gente com promessa. Só que Deus vai começar a trabalhar, Deus vai começar a mudar, usando aqui a minha vida como exemplo. Deus vai começar a trabalhar na tua vida quando você der lugar para Ele, quando você for enxertado nele, e quando a essência de Deus começar a correr na tua vida, a virtude de Deus, o Espírito Santo começar a trabalhar na tua vida, aí você vai ver a diferença. Quando eu estava no mundo, toda sexta-feira a gente saía do trabalho, a padaria bem grande de frente da firma, né? As padarias em São Paulo não é igual aqui, a gente vê aí uma boquinha desse tamanho, padaria, dá até vergonha. Você aí em São Paulo, você vê aquelas padarias, é coisa de louco, aquelas padarias lindas, e aquele monte de pernil, aquele monte de coisa linda sendo feito lá pelo chapeiro, e acabava sexta-feira, a gente ia beber, comer, e ficava até tantas horas.
quarta-feira, terça-feira, ia jogar futebol society, saía do trabalho, ia jogar, beber. O dia que eu aceitei Jesus, eu disse: hoje é o último dia que eu estou bebendo, em nome de Jesus. Bebi. No outro dia, pastor, não sei o que, pastor Celso, vamos tomar alguma coisa na sexta-feira, na semana? Não vou mais. Está doido? Eu falei: não vou mais não. Sou crente agora, aceitei Jesus. Quarta-feira vamos jogar bola, o time é eu, você, não sei quem, tá bom, vamos lá. Joguei, fui jogar, falei: hoje é o último dia que eu estou jogando em nome de Jesus. Tá bom. Na outra quarta-feira, vamos lá, o time não sei o que. Falei: estou fora, aceitei Jesus, não vou jogar mais. Que? Para com isso, não sei o que. Meus irmãos, nós temos que ter propósito. Sozinho a gente não consegue nada, mas no nome de Jesus nós conseguimos tudo. No nome de Jesus tudo nós podemos, desde que nós criamos e mantemos forte. Eu adultero, eu estou mentindo, eu roubo, eu faço. Em nome de Jesus eu não vou fazer mais. Não vai fazer mais, mas você tem que aceitar Jesus. Eu aceitei primeiro. Por si só pela palavra, você não vai conseguir. Você precisa de alguém forte. Você precisa de alguém que assina ali por você. Sabe quando você vai alugar aquela casa, a tua renda não dá? Você precisa de alguém forte atrás de você. Não, deixa que eu... É assim, Jesus é esse. É Ele que assina para nós. Então você quer ver mudança na tua vida? Você quer ver as coisas acontecer na tua vida? Abra o teu coração para Jesus. Não saia daqui sem Ele não. Deixa de dar murro em ponta de faca. Deixa de cair. Deixa de ficar sendo humilhado pelas pessoas, ficar humilhada pelas pessoas. Fala: não, hoje eu vou mudar de vida, hoje eu quero sair daqui diferente, hoje eu quero sair daqui com Deus, hoje eu quero sair daqui com Cristo, hoje eu quero sair daqui não vencedor, mas eu quero sair como o apóstolo Paulo diz: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Será que tem alguém aqui que é mais do que